ser melhor que antes, como já foi falado aqui, apontar o erro de alguém, se achando melhor que o outro. Mas se nós formos olhar para o nosso passado, todos nós fizemos algo que não temos orgulho de algo que fizemos lá atrás. É algo que muitas das vezes nós gostaríamos de esquecer, mas Deus não permite que nós venhamos esquecer, para que nós possamos sempre lembrar da onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou. Louvado seja Deus. Esse texto que foi feita a leitura oficial, ele me chamou muito a atenção. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar aqui em Romanos no capítulo 12, porque me chamou muito a atenção essa palavra. Louvado seja Deus. Romanos no capítulo 12. Aleluia, que vai falar algo interessante. Louvado seja Deus. Eu sei que antes de entrar na palavra, eu quero aqui também externar minha alegria pela vida do irmão Isaías, da irmã Helena, do presbítero Zeni, do Levi, pessoas que eu aprendi a amar. Eu conheci o seu Isaías, ele passando, sempre falava seu Isaías e tudo, mas eu sempre gostei muito dele, porque ele é uma pessoa que eu vejo uma humildade muito grande na vida deste homem. Uma pessoa que tem um coração bom. Eu não quero aqui falar das coisas que ele já fez para mim. Quando eu chego lá, às vezes eu não estou, irmã, até que eu trouxe uma bênção para a senhora. Atitudes que a gente fica feliz, porque para alguém fazer isso conosco é porque com certeza tem um carinho, tem um respeito pela nossa pessoa. Louvado seja Deus. E a irmã Helena, eu não vou nem falar, porque é minha mãe, é uma segunda mãe que Deus me deu. O presbítero Zeni é um segundo pai. Eu costumo brincar aqui com ele, que ele é Elias e eu sou Eliseu. Para onde ele foi, eu vou junto com ele. Aleluia. E uma coisa que eu admiro também, a irmã Alcione, com o irmão Emilson, Diácono Emilson, porque ele não se sente ciumado, porque eu estou mais do lado, como ele vem mais para a ilha, eu tenho o trabalho dele, e eu estou colado no nosso dirigente. Mas eu não vejo o irmão Emilson, a irmã Alcione ter ciúme disso aí, a irmã Meire ter ciúme disso aí, eu não vejo, porque nós estamos unidos pelo bem maior que a obra do Senhor. Aleluia, e Isaías 61 vai dizer assim, irmão Isaías, e para a irmã Helena que está aqui presente: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E diz: as nações estão cobertas pela escuridão, mas sobre ti a glória do Senhor está, e tu estás guardado e protegido, e sobre ti há uma luz que resplandece. Aleluia. Receba isso, meu querido. Tenho o maior carinho pela sua pessoa. Por todos eu tenho esse carinho, mas tem aqueles que a gente é mais afeiçoado. Isso é normal, é comum. Se nós formos perguntar aqui para você, você tem o seu amigo, mas tem alguém que você é mais chegado, alguém que você gosta de estar perto. A conversa que surge é uma conversa agradável. É isso que tem que ter no nosso meio. Louvado seja Deus. E aqui em Romanos, no capítulo 12, que o diácono Emilson leu, ele no versículo 1 fala: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Vamos ler aqui somente até o versículo 6. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo, e assim no versículo 6 a gente lê todo mundo junto. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que nos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, todos juntos.
de modo que tende diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e a profecia seja ela segundo a medida da fé. Pode citar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela me chamou a atenção muito, né? Porque ela está dizendo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Louvado seja Deus. Creio que estão no meio de cristão. Todos nós aqui cremos num só Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que seria este culto racional? É um culto inteligente. Tem pessoas, alguns cultos que acontecem, não vou falar de outros ministérios, vou falar da nossa igreja, que você chega lá, há uma motonalidade, é uma coisa monótona, e você diz assim: eu não vou mais voltar lá, porque toda vez que eu vou lá é a mesma coisa, as pessoas falam as mesmas coisas, as pessoas têm as mesmas atitudes. E aí o culto racional, o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. O que é sacrifício? É aquilo que eu faço, mas que me custa algumas coisas. Por exemplo, quando alguém que está numa corrida de maratona, ou um atleta, quando ele vai numa corrida, muitos deles chegam na reta final no sacrifício, mas ele entende que para que ele possa alcançar o seu objetivo, se faz necessário. E aí, se você vê um atleta, ele é disciplinado, quando ele é um vitorioso na vida, você vai analisar a vida deste atleta, ele deixa muitas coisas que ele não faz. Por exemplo, se ele não é crente, ele não vai em baladas, ele não vai na bebedeira, ele não vai. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele tem algo que é o seu alvo a ser alcançado, e ele sabe, para que ele possa alcançar este alvo, ele precisa sacrificar algumas coisas que é o deleite do seu prazer, da sua carne. Então ele tem que se reter de algumas coisas para que ele possa alcançar o seu objetivo principal. Louvado seja Deus. Trazendo para a igreja, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que temos que ter, porque nós não conseguimos nada sem que, se Deus não tiver compaixão da nossa vida, verdade, e nos dá força, nos dá ânimo, aleluia. E mesmo Deus nos dando tudo isso, muitas das vezes nós não conseguimos, porque esbarramos na força de vontade nossa. Então, irmão, o irmão Lázaro sair lá da casa dele e vir aqui passar o culto conosco, ele teve que atravessar a Bahia, teve que sair da sua área de conforto, dizendo: não, vou lá adorar o Senhor. Isso não é fácil, irmão. Você ter vindo da sua casa não foi fácil, né? Nós ter vindo de Santa Bárbara para adorar o Senhor não foi fácil, mas é prazeroso, porque nós sabemos que há uma recompensa de Deus por isso. Louvado seja Deus. Então, o que é um culto racional? É aquilo que eu faço de forma inteligente, de forma atrativa, que aquele que está vindo pela primeira vez aqui, eu creio os irmãos que estão vindo, é a primeira vez, né? Os irmãos lá, o casal, é a primeira vez de vocês aqui, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Um culto gostoso, para que eles possam sentir o prazer de voltar novamente. Eu gostei de ir lá naquela igreja, é lá no meio do mato, mas eu me senti bem recebido, eu me recebi bem recepcionado. Essa é a impressão que nós temos que deixar. Louvado seja Deus. Então, isso é ser um culto racional, agradável. Louvado seja Deus. Então, aqui vemos no segundo ponto, no segundo versículo, dizer assim, versículo 2: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei o qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus vai dizer em certa ocasião que quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aí ele vai mais além, ele diz: não pode agradar a dois senhores, porque há de aborrecer um e agradar ao outro. Louvado seja Deus.
E quando nós entendemos desse agradar a um e aborrecer ao outro, ele está falando do adversário das nossas vidas. Ele não tem problema de dividir. É como aquela piada de alguém chega para alguém que é casado e diz assim: olha, tu não quer ter um lance comigo? Não, mas eu sou casado. E a pessoa diz: não, eu não sou ciumento. Como é que ele vai ter ciúmes, né? Ele está falando de algo que não pertence a ele, é algo que pertence a outra pessoa. Louvado seja Deus. E Satanás não tem problema nenhum que nós possamos dividir a nossa adoração com Deus e com ele ao mesmo tempo. Louvado seja Deus. E aí mora o perigo, porque nós temos que ter um cuidado. Deus, ele é santo e ele não aceita dividir que nós dividimos a nossa adoração entre ele e o nosso adversário. Não. É a mesma coisa que nós somos casados. Jamais nós vamos aceitar que o nosso cônjuge divida a intimidade que tem de casal com a outra pessoa, mais uma pessoa. Não. Mas existe um ser que se faz necessário para que o casamento seja duradouro. Isso você sendo cristão ou não, é ter Jesus no teu relacionamento. Aleluia, Jesus. Porque certa ocasião eu estava no início de namoro com a minha esposa. A gente continua no eterno namoro que já dura 7 anos. Louvado seja Deus. E ela lá no início ela disse: eu não quero mais. E ela foi pedir uma palavra para Deus. Foi de forma sábia. Quando ela pediu uma palavra para Deus, a palavra que Deus deu diz assim: a corda de 3 dobras não se quebrará. E aí ela não entendeu. Quando ela continuou lendo, aí ela foi entender que a terceira pessoa que faz parte do casamento é Cristo. Aleluia. Porque se Cristo estiver no meio do nosso casamento, no nosso barquinho, esse barquinho ele pode vir as tempestades que vier, mas no momento que Jesus vê que a gente não dá conta, ele vai dizer: e tempestade, acalma. E não vai passar pela tempestade. Louvado seja Deus. Então diz, ele falando da perfeita e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus? É quando nós nos sujeitamos à sua vontade, ao seu querer. Isso é fácil, Diácono Leonardo? Não é fácil. Porque tudo que nós... Aí tem uma passagem que diz que toda renúncia, ela tem um preço. E quando eu estava lá no mundo, na minha juventude, eu ainda sou jovem ainda, mas eu era um pouco mais jovem ainda, eu tinha uma dificuldade de ir para a igreja. Por quê? Eu pensava que eu não poderia ter mais o tipo de amizade que eu tinha. Eu não poderia namorar meninas que eu gostaria de namorar. Eu sonhava, não é que eu fosse um cara namorador, eu sonhava com isso. E o inimigo ganhava espaço na minha vida através dessas coisas. Eu não poderia tomar minha gelada, eu pensava tudo isso. Só que um dia, lá no ano 2000, os maias disseram que o mundo ia acabar numa quinta-feira. E eu morava em Santo Antônio do Tauá. Eu disse: quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que só Deus sabe o dia que ele veio. Mas vai que por algum motivo esses caras estão certos. E Jesus vai voltar hoje para a sua igreja. Eu corri para a igreja. Fiz uma aliança com Deus nesse dia, numa quinta-feira, eu me lembro bem. E eu fui para o culto e o pastor pregando. Eu não queria saber da mensagem, eu queria saber do apelo. Eu disse: Jesus vai voltar antes dessa mensagem terminar, meu Deus, que eu quero ouvir o apelo, que eu quero aceitar Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, e para minha alegria veio o convite. Eu disse, e o pastor já terminou a pregação dizendo que já ia encerrar, e nada dele fazer o convite. Eu disse: Jesus, se ele não falar, eu vou dizer: ei, não vai ter convite não. Aleluia. Mas para minha alegria, antes que findasse o culto, houve um convite. Quem quer aceitar Jesus? Eu fui o primeiro. Eu saí correndo, quase matando o culto aqui, porque eu queria mesmo aquele momento na minha vida. Aleluia. Só que amanheceu o dia, sexta-feira, o mundo não acabou. E eu fiquei sabendo que teve gente que vendeu as suas propriedades, outros se mataram com medo de que fosse verdade. Só que eu disse uma coisa: rapaz, peraí, Jesus não voltou, mas eu vou continuar com ele, porque vai que ele vem hoje. E eu estou continuando com esse pensamento. Eu não deixo Jesus porque ele pode voltar hoje, mas ele pode voltar amanhã, ele pode vir nessa madrugada. Eu quero estar com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Então, existe, para fazer a vontade de Deus, temos que renunciar a algo. Verdade, meu Deus. Temos que, a gente vai ver um jovem rico dizendo: mestre, o que posso fazer eu para herdar o reino dos céus?
E Jesus vai dizer, olha, guarda os mandamentos. E ele vai dizer assim, qual seria esses mandamentos? Honra o teu pai, ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi falando sobre os mandamentos. Tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus disse, te falta uma coisa. Que é, Senhor, que falta? Vende tudo que tens e divide os pobres e vem e segue. A Bíblia vai dizer que o semblante daquele jovem ficou triste e ele voltou. Aí a gente vai usar a nossa mente de pregador. Ele pode pensar assim, poxa, vender o que o meu pai construiu com o meu avô, meu tataravô, escrochavô, e ele pensou para toda a geração atrás construir, e agora eu vou vender e dar para pessoas que não me ajudaram a construir, que não ajudaram a minha família a construir. Mas Jesus não estava falando isso para que ele vendesse de verdade. Jesus estava falando para mostrar para ele que não adianta dizer, eu conheço a tua palavra, eu sei o que significa, mas se não tiver amor dentro de mim, então eu não vivo a vontade de Deus. Porque o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Você sabe o que é incondicional? É tipo assim, se eu disser para minha esposa, eu falo, sempre conversa com ela, a gente brinca entre nós, eu digo assim, brincando, se tu me trair eu vou cortar tua orelha, tipo isso. Eu brincando com ela. Mas se isso acontecer, não sei, né? Mas o que é que eu quero dizer para você? É um amor que, se houver traição, não, até hoje, graças a Deus, 7 anos estamos juntos e misturados, não houve. Mas se eu trair, ela diz a mesma coisa. Se tu me trair, tu pensa que eu vou te perdoar? A gente conversa sobre isso. Porque tem casamento que não consegue, casais que não conseguem conversar nem brincando sobre esses assuntos. É um assunto blindado, mas que estamos sujeitos. Quando a gente começou a namorar, ela disse, você promete que nunca vai me trair? Eu disse, não. Aí ela se impactou. Tu nunca me promete de não, eu me prometo que eu vou me esforçar para nunca te trair. Mas dizer, eu nunca vou te trair, é uma palavra que eu posso falhar com você. Mas o amor de Deus é incondicional. Jesus disse, morrendo lá na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Aí eu pergunto para você, será que eles não sabiam o que eles estavam fazendo? Botando uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, furando ao seu lado com uma lança, quando ele pediu água, ele dava um vinagre. Será que eles não sabiam o que estavam fazendo? Sabiam, mas Jesus estava mostrando que o amor dele era incondicional. Ele não estava morrendo por alguém que era justo, que fazia o bem. Não, o casamento ele é algo maravilhoso, mas se houver traição, é muito difícil alguém que consegue perdoar uma traição. Então não é um amor incondicional. Existe no casamento, existe condições para que ele possa ser mantido. Uma sociedade, se houver a traição, irmão, não é só no casamento, é aonde existe traição, não vai sobreexistir. Mas Deus, mesmo que nós venhamos trair a sua vontade, trair aquilo que Ele tem feito para conosco, o seu amor é incondicional. No momento que nós voltarmos e dizer, Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar para a Tua presença, eu quero fazer algo que é agradável a Ti, Ele vai nos perdoar. Verdade, meu Deus. E não vai dizer aquela frase que alguém diz assim, eu vou te perdoar, mas eu nunca vou esquecer o que Tu fizeste comigo. Louvado seja Deus. Perdoar não é você esquecer o que aquela pessoa te feriu, te magoou. É você lembrar sem rancor, é você lembrar sem ressentimento. Porque esquecer a gente não esquece. Porque uma coisa é certa, o pastor falando, irmão, se alguém fizer algo contigo e tu não esquecer, eu vou te dar uma boa notícia. É sinal que você não tem amnésia. Mas o problema não está em você lembrar, o problema está em você lembrar com remorso, lembrar com mágoa, com ressentimento. O problema está nisso aí. Então o amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor ágape, um amor incondicional. Mas o amor eros, que é o amor em relação a casais, ele tem condições para se manter. Tem a gente até que consegue ficar um período vivendo num casamento onde há traições. Só que chega um momento que a pessoa ela cansa. Mas Deus nunca vai desistir de nós. Verdade, nunca vai desistir do amor que Ele tem por nós, né?
E às vezes a gente fala brincando com a minha esposa sobre esse assunto, e a gente conversa, é uma coisa natural que nós conversamos. Somos muito francos um com o outro. No início do nosso relacionamento, eu disse, olha, a gente já teve algumas experiências onde não tinha diálogo, mas o diálogo se faz necessário. E não é só no casamento, é com Deus. Quando nós não estamos bem, se faz necessário dizer, Jesus, eu não estou legal hoje. Jesus, eu não estou conseguindo buscar a tua presença. Senhor, eu não estou conseguindo orar pelas madrugadas. Seja sincero nesse relacionamento com Deus. Aleluia, Mas você pode dizer, mas diácono, ele não sabe que eu preciso, sabe? Mas ele quer ouvir de você dizendo, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Me dá a tua mão, porque eu estou naufragando. Senhor, eu não tenho força. Seja sincero com Deus. Verdade, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não veio, como nosso irmão Lázaro falou, para jogar no nosso rosto o nosso passado. Não, Ele veio para nos dar uma nova história. E a história de Deus, ela começa quando eu aceito o desafio que é lançado para mim, de aceitar a sua vontade, de viver debaixo das suas bênçãos, das suas condições que Deus Ele nos dá. Louvado seja Deus. E no versículo 3 ele vai dizer assim, porque pela graça me dada, digo que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja Deus. Que é dado a medida com temperança. O que seria temperança com relação a pregar o Evangelho? É tudo aquilo que eu falo para você, ou que alguém fala para você, que não te ofende, que não te agride, pelo contrário, ainda que fale alguma coisa que você está devendo naquilo que o Evangelho está falando, mas você fala assim, não é verdade, eu preciso me consertar com isso. Eu preciso melhorar naquilo. Nós estávamos até conversando hoje à tarde, que às vezes ele diz, quando tem uma palavra assim, não, essa palavra é para fulano. Ah, se fulano estivesse aqui, não, a palavra é para nós que estamos aqui. Aleluia. Porque se fosse para fulano, ele estava aqui ouvindo a palavra. Deus ele não erra o nosso endereço. Ele sabe o nosso endereço. Ele sabe o nosso CPF, o nosso RG. Quantos fios de cabelo tem no nosso corpo, Deus sabe. Aleluia. Louvado seja Deus. Então temperança é tudo aquilo que eu falo na medida certa. As mulheres aqui que são cozinheiras sabem disso. As irmãs que são cozinheiras lá atrás. E até alguns homens também. Eu ouvi dizer que tem uns cozinheiros de mão cheia por aí, que cozinha aquela comida daqui, como diz o pessoal. Ou seja, se tem alguém que entende de sal, de tempero, chama aquelas pessoas que são especialistas na área da cozinha, da comida, da alimentação. O que é que acontece quando a comida ela está salgada? A minha logo parte logo o meu beijo tudinho. Não quero nem contar aqui uma experiência que eu tive. Louvado seja Deus. É uma experiência que no início do meu relacionamento, do nosso namoro, a minha esposa, na época, ela fez um chá que ela não escaldou o bicho direito e o negócio ficou feio. Aí ela disse, se eu tivesse que te pegar pela barriga de tu já estava rodado. Aí ela disse, eu vou botar para a Dolly, que era a nossa cachorrinha. A cachorrinha olhou, falou assim, tão que dó, assim, não vai. Louvado seja Deus. Por quê? Porque estava salgado. Mas se você for comer uma comida insossa, você consegue comer ela? Consegue. Não está saborosa, mas você consegue. Agora salgado ninguém consegue. Por quê, irmão? Porque tem que ter o tempero na medida certa. Glória a Deus. Então aqui ele está falando de temperança. Aleluia. E para quem está na frente de obra, nossa pastora aqui com o esposo, pastor local, ouve cada coisa que gostaria, se fosse uma pessoa comum, dizer assim, hoje eu vou rodar a baiana, vou chutar o pau da barraca. Mas deveria, tu é liderança, tu é exemplo. Glória a Deus. Aleluia. E aí nós para bem ali. Isso não serve só para eles, que são pastores, para nós que auxiliamos a obra aqui. Serve para nós. E às vezes você tem que ouvir cada coisa e você ficar calado. Mas você que está aí também, quando serve a Deus, também vai ter que passar por esse processo. Aleluia, Jesus.
E às vezes, algumas pessoas que, tipo assim, tem gente que fala assim, tem pessoas que tem um pavio curto, não consegue deixar nada para lá. Só que quando você aceita Jesus, e você é confrontado, e aí você, de repente, você passa por aquela situação, e depois você diz assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu não era assim. Será que eu estou ficando meio abestalhado? Não, não é. Isso chama-se moderação do Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia. Quando nós conseguimos passar, porque tu era isso, porque tu era aquilo, sim, eu era. Aleluia. O passado não interessa mais, mas nós conseguimos ficar calados. Eu costumo dizer que existem guerras que nós vamos vencer calado. Verdade. Não vamos falar nada, Jesus vai vencer a guerra por nós. Aleluia. Eu me lembro que um dia eu estava numa campanha de oração lá na Vila do Caraparu. O meu patrão era um cara incrédulo. Ele dizia que ele sabia que ele ia para o inferno. Ele dizia para mim, dizia assim, eu dizia, olha, mas o fogo do inferno é quente. A Bíblia diz que arde 7 vezes mais. Ele disse, não tem problema. Eu vou comprar um grande ventilador e vou levar. Eu disse, só que o senhor está esquecendo de um detalhe. O senhor já parou para pensar que lá no inferno pode não ter energia? Como é que o senhor vai ligar o seu ventilador? Isso é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Eu disse, pois é por isso que eu não quero contar com o ventilador, eu quero contar com o meu Jesus. Aleluia. Sempre eu pregava para ele, mas ele era convicto. Não sei se ele já era bem idoso, não sei se ele já partiu para lá. Eu espero que Jesus tenha tido misericórdia e tenha tido encontro com Deus, né? Mas ele falava isso, que ele ia comprar um grande ventilador, que ele ia levar para lá. Eu digo, olha, o problema é que não tiver energia lá. Louvado seja Deus. Sempre pregando, agora nas oportunidades que a gente vai falando do amor de Deus. Outra coisa importante para nós que servimos a Deus é dar bom testemunho aonde quer que nós chegamos. E não precisa chegar e dizer, não, eu sou crente, eu sou super crente, super santo. Não, você não precisa disso. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Porque quando ele ora, quando ele fala, eu sinto a presença de Deus na vida dele. Quando ele chega perto de mim, eu sinto uma paz no meu coração. Isso quer dizer que o Senhor está com você por onde quer que você vá. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas tu quer ver uma coisa? Mesmo que seja crente, que alguém não quer estar perto, é daquele crente que diz, não, isso não vai dar certo não, rapaz. É doido. Isso não vai dar certo não. Ah, o fulano tentou, não conseguiu. Ah, o Bertano também não conseguiu. Sangue de Jesus sai de perto de mim, deixa eu continuar, porque eu estou crendo que o meu Deus vai mudar a sorte. Aleluia, Deus. E Deus vai fazer isso, né? O prefeito Ozeli, ele sempre testemunha que ele foi num ponto de açaí lá em Ananindeua, uma irmã que era a ovelha dele, lá do círculo de oração, e disse, pastor, prefeito, tem uma cabeça de burro aí, não sei quem já veio para ele, não deu certo, não sei quem, um bocado de gente. Ele disse, mas se tem uma cabeça de burro, vai sair, porque foi o Senhor que abriu essa porta e vai prosperar. Quanto tempo ficou lá, irmã Helena? 11 anos. Porque Deus tirou a cabeça do burro. Coitado do burro, né? Tudo é a cabeça do burro. Não, irmão, não é. Coitado do burro. Como vai perder a cabeça? Não existe isso. Louvado seja Deus. Mas quando nós cremos que foi Deus que nos levou, essas palavras ela vem para nos motivar mais. Porque o crente motivado, quando o cara diz, ele gosta mesmo quando o cara diz que não vai dar certo. Porque ele gosta de mostrar que vai dar certo. Aleluia. Aleluia, Deus. Talvez quando começou a congregação Peniel, alguém disse, não vai dar certo. Não mora ninguém lá perto. Mas está aqui dando certo. Você está aqui nessa hora. É um projeto que deu certo. Aleluia. E uma coisa mais interessante, irmão, quando eles estavam me falando, quando disseram para o pastor, o senhor está aí, a área, o senhor pode escolher onde o senhor quer, senão vai ser aqui. Mas ele não sabia que já tinha sido uma outra igreja que foi feito a pedra fundamental e tudo. Deus colocou no coração dele de fazer aqui novamente. Louvado seja Deus. Por quê, irmão? Porque o projeto de Deus, ainda que fique por um tempo adormecido, mas no tempo certo Deus vai levantar novamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus vem dizer para nós, para a gente encerrar, porque já vai faltar 25 para as 9. Louvado seja Deus. Eu vou até no versículo 4 que diz assim: porque assim como o corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Vou parar bem aqui, sobre membro. A Bíblia diz que nós somos, a igreja do Senhor era grande, como um grande
corpo, e são vários membros, cada um nós somos parte de um membro. Eu quero só perguntar para você, se você perder o seu dedinho, a metade do seu dedo, vai te doer isso, não vai? E se fosse anestesia, então eu fui arrancar uma unha, a minha esposa quase passou mal, ela passou mal, e a minha perna começou a tremer assim, e ele disse, não pode arrancar, mas a perna estava tremendo, deu cãibra, e tinha anestesia, não estava totalmente anestesiada, mas tinha um pouco de anestesia. Só para você entender o que é o membro. Quando nós, quanto igreja, não entendemos essa palavra que fala sobre os membros. Não quero o irmão lá, o diácono Leonardo aqui, ele só vem para comer, esse cara come pra caramba, não ajuda na obra. Não quero ele aqui não. É gordo, é feio. Enfim, aí vem vários relativos. E não esqueça, quando você falar isso para alguém, ele é uma parte do membro. Se não doer em você, vai doer no Senhor Jesus, que é o corpo, a cabeça da igreja. Aleluia, Jesus. Então trate bem o membro que está perto de você, ainda que ele não seja, ainda que seja aquele membro que está ali para te atribular, mas ele está com uma missão de Deus, é te atribular, porque tu pediu para Deus, Deus me dá paciência. Como é que ele vai testar tua paciência? Te dando tribulação. Vai colocar um membro atribulado do teu lado para testar a tua paciência. Louvado seja Deus. Então todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. Verdade, aleluia. A obra de Deus não é feita sozinha. Louvado seja Deus. Eu estou nessa obra aqui desde dezembro do ano passado, novembro, final de novembro. Quando eu cheguei aqui, eu vim com o irmão Duca pela primeira vez. Não vim fazer obra, eu vim pescar com ele. Eu nem sou pescador, mas eu digo, eu fui na animação que dá muito peixe. Eu digo, eu não sou muito bom para pescar, mas se dá muito peixe, uma hora um peixe vai comer uma hora, eu vou pegar um peixe. E vim animado. Quando eu cheguei, que eu olhei essa congregação, meu coração se ardeu, uma chama se acendeu. Eu disse, irmão Duca, eu vou ajudar você nessa obra. Eu senti um desejo de estar com vocês aqui, louvado seja Deus. Aí o irmão Duca se empregou na prefeitura. Só que não tinha problema, eu já estava ligado com o profeta Eliseu. Eu sou Eliseu, estou ligado com ele aqui. Estamos aqui na obra. E desde o início, quando nós começamos, era só os casais aqui, o diácono Nilson com sua esposa, o presbítero Zenir, que era o dirigente com a sua esposa, a irmã Meire, que nunca nos abandonou, está conosco aqui, faz parte dessa história. Louvado seja Deus. E aí eu até brinco com ela, ela diz que quando a Marizinha está muito forte, ela diz que eu sou o Jonas, eu digo que ela é a Joaninha. Nós brincamos dessa forma, chegamos aqui alegre, fazemos a obra do Senhor, depois vamos junto. E quando alguém vem aqui, sente a presença de Deus. É verdade, meu Deus. Louvado seja Deus. Nosso presbítero não pôde estar aqui, mas a obra continuou, porque nós sabemos que vocês estariam aqui. E nós viemos para recepcioná-los vocês. Louvado seja Deus. Então essa palavra ela vem falar sobre o culto racional. O culto racional é entender que Deus ele ama quando eu faço com alegria. É quando eu tenho prazer em fazer a sua obra, de recepcionar vocês que chegaram até aqui para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o mais importante, nós temos a missão de sermos hospitaleiros, para que você possa sentir o desejo de vir mais uma vez aqui fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Que Deus continue abençoando nossos irmãos, o casal que está nos visitando, que o Senhor Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Para nós é uma alegria imensurável ter vocês conosco nesta noite, para podermos cultuarmos o nosso Deus, fazermos a obra do Senhor. E eu nem sabia que a pregadora seria a irmã Helena, mas ela me passou o cajado em cima da bucha. Louvado seja Deus. Eu pensei que ela estava pensando que era ela que iria ministrar a palavra. Mas ela disse, não, hoje não é o dia de eu pregar, o Senhor vai pregar. Como eu sou obediente, soldado no quartel quer trabalhar, então estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E que Deus em Cristo abençoe poderosamente, a minha esposa que está junto comigo nessa obra. Na hora da onda, do coisa, ela chora, fica com medo, mas está aqui comigo. Tem pessoas aí no campo que dizem, Deus me livre, se botar eu para dirigir a Pinhel não vou, porque tem onda. E eu não sou surfista, mas eu gosto de uma onda. Não, a gente tem medo, irmão. Mas uma coisa, eu confio que Deus está no barco. E Deus até então, Deus tem nos guardado,
não sofremos nenhum acidente, nada, porque Deus tem nos guardado. Verdade. Deus tem nos Aleluia. protegido. Louvado seja Deus. Que tem vários irmãos que têm problema de pressão, só Jesus para dar vitória, porque na hora que a onda começa a se agitar, se a pessoa não é acostumada, ela pode até infartar. Mas Deus tem nos guardado, tem nos livrado. Por quê? Porque Deus é fiel. E quando a obra é de Deus na nossa vida, Deus nos guarda, Deus nos dá o suporte necessário. Estou muito feliz do irmão Lázaro estar conosco aqui, irmão Lázaro. O senhor não é visitante, o senhor é daqui. Amém. Amém? Amém. Nós vamos sentar com o senhor, nós vamos formar o grupo do Senhor. Nós não vamos perder para as irmãs, não. Glória a Deus. Não é porfia, não, mas nós temos que estar no mesmo alinhamento. Louvado seja Deus. Ser aplicado na obra igual o Senhor iniciou. Com esse vozeirão, meu irmão, vai ser uma potência de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Amém.